A Guarda Revolucionária do Irã afirmou terça-feira, ontem, que pretende atacar empresas norte-americanas que operam no Oriente Médio a partir de quarta-feira, hoje. A declaração foi divulgada pela mídia estatal iraniana e apresentada como uma resposta aos ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel contra o território do país. São pelo menos 18 empresas listadas, incluindo aí Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, a Meta, a Tesla e a Boeing. No mesmo dia, a Casa Branca afirmou que o exército está preparado para frustrar qualquer ataque. O que essa ameaça significa no contexto atual dessa guerra? Vamos conversar com Beni Fard, que é especialista em investimentos e negócios internacionais. Beni, muito boa tarde, obrigado pela tua participação. E eu já te pergunto, o quão a sério o governo americano deve levar esse alerta dado pelo Irã? Rafael, boa tarde a todos que nos acompanham. É extremamente desafiador. A gente costuma dizer que em cenário de guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Então, os dois lados trabalham muito com a retórica, né? Quando a gente trata de dois lados, o regime dos ayatollahs e da Guarda Revolucionária, e também Estados Unidos e Israel. E isso tem uma razão de ser, a dissuasão e a forma de usar de expressões que eventualmente fazem com que as pessoas não compreendam que direção a nação que está empenhando ataque ou se defendendo está tomando, tem o objetivo de não mostrar as movimentações das peças do tabuleiro. Entretanto, o que a gente tem percebido desde o início dos conflitos, no dia 28 de fevereiro, e a gente entrou na quinta semana dos conflitos agora, é que o Irã, o regime teocrático dos ayatollahs, foi severamente bombardeado e alijado, não só em lideranças que foram neutralizadas, dentre elas o líder supremo Ali Khamenei, mas também em estruturas militares e de inteligência em todo o país. E a gente tem do outro lado um efeito muito menor de contra-ataque. Fato é que o Irã desenvolveu ao longo das décadas, com a ajuda de Rússia e China, tecnologia muito barata de ataque, utilizando-se de drones e de inteligência artificial, que fazem com que Estados Unidos e Israel tenham que despender de recursos muito amplos, inclusive monetários, através do poderio bélico de mísseis, para contrapor esses drones de custo menor que são utilizados em combates e também para afetar estruturas não só estruturas de inteligência e militares, mas agora corporativas. E aqui é importante, Rafael, lembrar que logo no início dos conflitos a gente teve aquele ataque iraniano à estrutura de data centers da Amazon. Então a gente está presenciando já algumas tentativas, ainda que malfadadas ou num volume menor do que poderiam ser, do regime dos ayatollahs de atingir estruturas não militares. Isso é ruim, porque acaba trazendo talvez salvo-conduto ou licença poética para que Israel e Estados Unidos façam o mesmo com o Irã. Então isso leva de alguma forma a uma escalada. Você falou aí desses ataques, já vai complementar a minha pergunta, porque eu também queria saber como é que esses ataques a essas empresas, caso eles aconteçam, o que é que eles podem causar no mercado mundial? Porque, como eu disse, a gente está falando de Google, está falando de Apple, de Tesla, que são marcas conhecidas no mundo inteiro. Os ataques, claro, eles ficariam ali concentrados no Oriente Médio, mas isso também afetaria o mundo, afetaria a marca no mundo inteiro? Eu tenho a percepção, Rafael, que os maiores prejudicados com esses ataques seriam os países da circunvizinhança do Golfo. Porque essas estruturas, quando a gente trata de data centers, estruturas tecnológicas, e mesmo a estrutura do JP Morgan, do banco JP Morgan que foi ameaçado de ataque, elas são estruturas sucursais e muito orientadas a atender aquela região. Então quem se prejudica são as nações do Golfo. O Irã menos porque o Irã não tem relação com empresas norte-americanas e ela historicamente é sancionada, ela é proibida de ter negócios com qualquer empresa americana ou empresas que tenham base nos Estados Unidos. Então, para ela faz pouca diferença, mas faz diferença para os países vizinhos. Então, os países que têm franco relacionamento histórico com os Estados Unidos, dentre eles Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes de uma forma geral, Abu Dhabi, Dubai, você tem um efeito mais danoso. Dubai especialmente, porque Dubai se transformou num centro financeiro muito importante, muito relevante para o mundo. Mas o efeito é mais local, Rafael. Na minha percepção, a minha leitura é que quem se prejudica são os países do Golfo, do ponto de vista de
dano à imagem das empresas, eu acho pouco provável, ou mesmo flutuação de ações nas bolsas de valores, eu acho que faz pouco preço, acredito que faz pouco preço, mas acaba prejudicando aquela região que já está sendo afetada de forma indireta, com bombardeios diretamente, mas indiretamente com tensão, com escassez de voo, fluxo marítimo obstruído no Estreito de Hormuz. Então, acaba sendo mais prejudicial para a região e há uma sinalização que essa intenção da Guarda Revolucionária, do regime dos ayatollahs, tende a ser verídica, a se acompanhar agora no período da tarde, horário de Brasília, porque eles sinalizaram que os funcionários dessas empresas deveriam evacuar os prédios das estruturas, o que sinaliza que eles realmente têm a intenção de promover os ataques. Então, a gente tende a aguardar agora para tentar entender se esses ataques acontecerão. É importante lembrar também que Israel e Estados Unidos não vão deixar que os ataques aconteçam sem uma proteção, uma estrutura de defesa, de interceptação de aeromodelos com drones e etc., mas a gente pode ter algum dano sim se eles estiverem levando atento e a contento esse movimento. Novamente, importante lembrar que durante esses mais de 30 dias, especialmente a Força Aérea Israelense obliterou praticamente de forma total as estruturas capazes de lançar mísseis a partir do Irã. Não significa que o Irã não possui mísseis. O Irã possui mísseis, possui drones, em estruturas inclusive subterrâneas, protegidas, mas a sua capacidade de lançamento foi obliterada. Então, ela dispõe de armas, mas ela não consegue lançá-las. E isso fez com que, historicamente, ao longo desses últimos 30, pouco mais dias, a sua capacidade de ataque na circunvizinhança fosse muito baixa. E ela usa de ferramentas menos engenheiradas, menos tecnológicas do ponto de vista bélico, mas ainda assim com capacidade de causar dano, para contra-atacar, revidar, enquanto as discussões de um eventual cessar-fogo continuam em voga. E esse cessar-fogo, para concluir minha linha de raciocínio, Rafael, foi anunciado por Donald Trump na manhã de hoje e mexeu completamente com valores de petróleo, de ouro, de prata, de bolsa de valores de uma forma geral. Então a gente teve muita flutuação num cenário mais positivista com o anúncio do cessar-fogo. De novo, não se sabe se é retórica de Donald Trump, se está realmente acontecendo algum acordo, mas o fato é que o mercado está esperançoso de que essa intentada, esse movimento chegue ao fim em breve e que a gente volte a ter algum grau de normalidade, especialmente do ponto de vista geopolítico e econômico, mas que afeta também o nosso bolso. Acho que o que você falou no início da entrevista, de que a verdade é a primeira vítima, eu acho que resume bem todas as nossas relações com guerras mundiais. E dentro desse prejuízo que você citou, de que os países mais prejudicados seriam aqueles do Oriente Médio, você acredita que pode chegar a um ponto de que eles fiquem sem os serviços dessas empresas americanas? E se há alguma dependência no Oriente Médio dessas empresas? Sem sombra de dúvida, se nós recapitularmos as alianças, não só militares, mas tecnológicas, financeiras, desses países de alinhamento maior com o hemisfério ocidental, notadamente Estados Unidos e Europa, você vai perceber que tecnologias, maquinário, inteligência, padrões de negócios são predominantemente europeus, americanos. Então, ao passo em que você tem ataques a essas estruturas, inevitavelmente você pode ter algum cessamento, alguma interrupção de fornecimento de soluções, de tecnologias, de serviços, ou até mesmo um prolongamento dessa interrupção que pode causar prejuízos às empresas ali instaladas. Lembrando aqui, Rafael, que a todos nos acompanham também, que essa é a primeira guerra declaradamente utilizadora de inteligência artificial em campo de batalha. Não é aquela inteligência artificial que a gente usa para escrever texto, etc. Aqui eu me refiro à inteligência artificial para tomada de decisão de ataque e contra-ataque em fração de segundos, coisa que os seres humanos não faziam há alguns anos atrás ou há décadas atrás. Então, a gente está tendo inteligência artificial sendo utilizada de ambos os lados. Estados Unidos e Israel utilizando tecnologia militar de campo de batalha com muita inteligência artificial para tomada de decisão, e o lado de lá, o Irã, suprimir, com suporte,
de Rússia e China, tentando suprimir esses ataques, suprimir essa intenção israelense e estadunidense de ser mais cirúrgico também com tecnologia. E no meio desse cenário todo, Rafael, a gente tem cyberataques, que é uma nova forma de promover o caos. Então, a gente tem acompanhado tentativas de paralisação de companhias através de ataques cibernéticos, invasão a bancos, tentativa de tomada de ativos em criptomoedas que estão em carteiras, em wallets de instituições e de pessoas e de empresas. Então, existem duas guerras acontecendo. A guerra de fato, que utiliza a inteligência artificial para que os ataques sejam mais cirúrgicos e haja um menor nível de casualidades, ou seja, de civis sendo machucados ou mortos, que deveria ser a intenção dos dois lados. Mas há uma segunda guerra, que as pessoas não percebem, que é uma guerra silenciosa, que é a guerra cibernética, que veio escalando ao longo das últimas décadas, mas especialmente agora nos últimos anos, e existem alguns atores muito bons nessa tecnologia, Rafael. O Irã é muito proeminente em cyberataques, a Coreia do Norte é muito proeminente, a Rússia, a China. Do outro lado, nós temos os israelenses, que são talvez os maiores especialistas em cibersegurança e cyberataque, porque é um movimento dual, e também países europeus e Estados Unidos. Então, existem dois campos de batalha. O campo de batalha físico, que causa danos, que causa prejuízos, que causa eventualmente mortes, e o cenário virtual, que causa prejuízos milionários ou bilionários, ao passo em que paralisa negócios, paralisa empresa, rompe cadeias produtivas, causa prejuízos financeiros e pode eventualmente fazer com que haja evasão de divisas não intencionais, como é o caso de criptomoedas, por exemplo. Saqueamento a carteiras digitais de fundos, de empresas, de pessoas, através de cyberataques. Então a gente tem duas guerras acontecendo simultaneamente, uma mais silenciosa e outra mais visível. Todas prejudiciais. Beni, ótima conversa com você. Muito obrigado por participar aqui conosco no Agora Metrópolis. Eu que agradeço. Excelente tarde a vocês.